De Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sede da sabedoria, São Paulo Apóstolo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o que é a missa didática? Segundo os esquemas do nosso próprio concílio e de outros encontros também que tem missa didática, é uma tentativa de celebrar a missa e ao mesmo tempo explicá-la. Só que muitas vezes, por causa do horário, dependendo da situação, e como no concílio sempre tem muito atraso, né? Sempre as coisas atrasam, então é preciso saber que aquele tempo, às vezes, que a gente tem no próprio concílio, não é suficiente para deixar muito claro a missa. Apesar que os liturgistas dizem, ou você explica ou você celebra. As duas coisas não ficam legais muito juntas, mas nós continuamos ainda com esse mesmo esquema de explicar a missa e celebrar ao mesmo tempo, porque o horário é muito apertado e tem que explicar a missa e ao mesmo tempo celebrar, porque é a missa do dia. Então a coisa fica um pouco corrida. Então a nossa tentativa nessa noite é retomar alguns pontos que a gente já viu a respeito do esquema da missa. Por quê? Porque quanto melhor a gente souber, ou pelo menos entender a estrutura da celebração, melhor a gente participa. Não é uma questão tanto intelectual, é uma questão mais voltada para a nossa própria espiritualidade. Celebrar bem implica também da nossa parte conhecer o esquema da celebração, compreender as suas partes, para que justamente eu possa entrar na dinâmica que eu sou convidado em cada celebração. Partamos do princípio de que a vida cristã, a nossa vida cristã, ela é sempre uma vida comunitária. Então o cristão, ele não vive a sua vida, a sua dimensão cristã a partir do isolamento ou pessoal, mas a gente vive na dimensão comunitária. Então uma das coisas que vai caracterizar o cristianismo no seu início é o fato das pessoas se reunirem para rezar. Não que as outras religiões não tivessem seus momentos de aglomerações, mas o que caracteriza as outras religiões, mesmo quando o pessoal ia no templo de Jerusalém, cada um rezava sozinho. Não havia uma solenidade, um esquema para que todos se expressassem numa oração comum. Havia orações, havia ritos, mas as pessoas iam lá individualmente. O cristianismo se caracteriza por uma ação profundamente comunitária, onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio dele. Então, celebrar a Eucaristia, celebrar a missa é tornar efetiva essa presença de Cristo e transformar um eu em nós. Veja que na missa o tempo todo nós estamos no plural. Nós somos um corpo, onde cada um tem a sua qualidade, a sua vocação, a sua aptidão e a sua missão. Mas nós somos um corpo cuja cabeça é Cristo. Por isso que tem de piedade de nós, por isso que o Pai é nosso, por isso que tudo está no plural, porque nós nos compreendemos como uma família. Sem essa relação familiar, a missa poderia se tornar um processo individual, apesar que muita gente vai à missa e se coloca no seu esquemazinho, né? Lá quase que na sua redomazinha, rezando e não percebendo que a dimensão da missa chama ela a participar com o outro. É o meu irmão e a minha irmã que estão do meu lado. Todas as orações são dirigidas ao Pai por nós, não por mim, nem por fulano, nem por cicrano, mas pela dimensão da igreja como um todo. Então, celebrar a Eucaristia é trazer essa presença de Cristo entre nós, fazer com que a palavra que continuamente nós ouvimos e continue iluminando a nossa vida, que seu corpo e sangue sustente a nossa caminhada. Então são vários elementos que nos levam àquilo que nós chamamos de Santa Missa, que hoje em dia é chamado também de celebração do Senhor, Eucaristia, Santa Ceia. São vários nomes para expressar uma única realidade, a nossa oração em comum. Domingo é dia do Senhor. E como nós podemos santificar esse dia? Indo à Eucaristia, indo à celebração. Então, na raiz do nosso cristianismo está
a necessidade de honrar ao Senhor nesse dia com a participação na Santa Missa. Nós teremos o dia todo para muitas atividades, mas não podemos esquecer de celebrarmos juntos a Eucaristia, porque a Eucaristia nos dá identidade, a Eucaristia que constrói a igreja. Em quantos cantos a gente ouve isso e às vezes a gente não se dá conta, né? A Eucaristia faz a igreja. Ela não só alimenta e sustenta a nossa vida, não só ajuda a gente a entender quem é Deus, mas faz com que nós, povo de Deus reunido, nos tornemos uma luz. Nós somos um povo de Deus que caminha, né? E vai iluminando, à medida em que nós vamos tomando consciência da nossa missão e da nossa vida comunitária. Então, uma comunidade que se reúne em determinado local é uma luz, é um testemunho para tantos e tantas pessoas que talvez fiquem se perguntando: o que aquele povo faz ali reunido em pleno domingo? Por que não faz como eu, que estou indo à praia agora, estou indo passear, estou gozando o meu domingo em casa, vendo televisão? Por que eu vou me dar o trabalho de sair de casa para ir me reunir e rezar junto, se eu posso rezar em casa? Ora, tem missa na televisão, eu também posso acompanhar daqui mesmo. Não. Tudo isso caracteriza um certo individualismo e desconhecimento, certamente, daquilo que é a vida cristã. Então, o nosso testemunho também se dá à medida em que nós vivemos e celebramos a nossa fé. Ok, para não nos estendermos demais nessa introdução, o nosso esquema geral da celebração, como já foi lembrado a nós, ela está dividida basicamente em duas grandes partes: a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Essas duas grandes partes estão profundamente ligadas, tanto é que a gente diz que nenhuma pessoa deveria comungar na celebração sem antes ter passado pela mesa da palavra, ainda que ela tivesse chegado ou perdido os ritos iniciais, mas ela jamais poderia se aproximar da mesa da Eucaristia sem passar antes pela mesa da palavra. As duas mesas estão profundamente interligadas, uma depende da outra. A Eucaristia não é mais importante do que a palavra, e a palavra não é mais importante do que a Eucaristia. As duas estão profundamente relacionadas. Aqui nós não fazemos distinção. Entre os sacramentos, a Eucaristia tem um lugar privilegiado, mas dentro da celebração, as duas mesas nos alimentam e nos sustentam. As duas mesas dão sentido à nossa vida cristã. Mas, para poder nos prepararmos melhor para a escuta da palavra e para a Eucaristia, nós temos um momento que nós chamamos de ritos iniciais. Como está dividido esses ritos iniciais? A nossa celebração, estamos aqui no esquema de missa dominical. Temos a missa semanal, a missa diária, mas nosso esquema aqui é de uma missa de domingo, a celebração eucarística por excelência. Por que eu digo isso? Porque para nós a missa dominical é obrigação, a missa semanal é devoção. Nós não estamos obrigados a ir à missa durante a semana, mas nós estamos obrigados a ir ao domingo. A missa da semana não substitui a missa dominical. Ainda aquele sujeito que trabalha todo domingo e que não tem condições de ir à missa, mesmo para ele a missa semanal não tem o valor da missa dominical. Pode suprir a necessidade dele de manter a comunhão com a sua igreja, de rezar, de comungar, alimenta essas necessidades, mas não substitui o laço e o valor que a missa dominical tem. Porque se eu disser para ele que a missa semanal substitui a missa dominical, eu estarei mentindo. Ele vai suprir a necessidade dele de manter unidade, espiritualidade, relação com Deus. Sim, ajuda. Mas a missa dominical ainda sempre será para ele a principal celebração. Tanto que, se ele estiver de férias, se ele puder, ele deve dar preferência à missa dominical. Ok? Porque é a celebração por excelência da nossa comunidade cristã. Então nós temos o rito que começa justamente com uma abertura, com um canto. O canto, vocês sabem, toda festa requer uma dinâmica e algo que a sustente. Festa sem música não funciona, não é alegre. Então o canto ela tem uma função toda particular, de dar à missa um tom alegre, um tom festivo, porque é uma Eucaristia, é uma ação de graças. E aí então, um canto deve acompanhar a procissão de entrada, que vem que é símbolo de toda uma comunidade que caminha de encontro ao Senhor. É Cristo que vem, representado pelo sacerdote. É Cristo que entra na nossa igreja para conosco celebrar a nossa Eucaristia. Mas veja bem, a gente canta não para esperar
Quantas vezes a gente ouve na missa, né? Fiquemos de pé para receber o celebrante. Não, nós não ficamos de pé para receber o padre, nem os ministros, não recebemos ninguém, porque na realidade nós já estávamos ali. A procissão é representativa de toda a comunidade que se deslocou para a celebração. Todos nós concelebramos, somos um povo que celebra. A nossa vida, não somente o padre celebra, nós celebramos juntos com o sacerdote, ele preside a celebração, mas o canto de entrada não é para receber o padre, é para criar um clima de unidade. Somos um povo que alegre vai, cantando, achando dia a dia o encontro do Pai. Aqui reunidos nós participamos desta igreja santa que para o céu vai caminhando. Lembram desse canto? Velho que nem minha avó, mas didático, direto a respeito do que é a missa. A representação da procissão é aquilo que nós somos, povo peregrino, caminhando para onde? Caminhando para Deus. Por isso que o crucificado está colocado lá no fundo da igreja, para que a gente se lembre que a gente está em direção ao Cristo. Nós somos um povo a caminho, então nós somos um povo que alegre vai caminhando, em meio a todas as situações nós vamos ao encontro com Deus. Então esse é o objetivo da procissão, mostrar que nós somos um povo peregrino, e que aqui nós estamos apenas de passagem. Saibam que a palavra paróquia quer dizer justamente lugar de passagem. Nós não ficamos na paróquia. A paróquia é apenas o lugar onde abriga aquele povo que é um povo peregrino. Por que não bom dia, boa tarde, boa noite? O quê? Antes de começar, a pessoa que faz o comentário... Não, o comentarista pode cumprimentar, saudar. Nós temos um comentário que introduz a celebração. Isso aí, o comentário é um adendo, mas ele não faz parte do esquema da missa, certo? O comentarista é aquele que motiva a assembleia para ir dar início à celebração. Por isso que eu não botei o comentário aqui. É uma motivação. Então ele dá bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início à nossa celebração com o canto. Então o comentarista ele pode saudar, cumprimentar o povo normalmente. Não tem problema, certo? Porque o comentário é antes da própria missa começar. É uma motivação para a celebração. Bom, a procissão chega ao altar, o sacerdote beija o altar, beija a mesa, se tiver o diácono beija com ele. Por que os padres e o bispo beijam a mesa? Porque o altar da Eucaristia, o altar é a presença de Cristo, o altar é o lugar onde Cristo se faz presente pelo pão. Então esse lugar é sagrado, o altar é santo, e o padre beija porque ele simboliza Cristo, e ele simboliza a fonte de onde brota a Eucaristia para nós. Então por isso que o altar tem um simbolismo todo particular, por isso que nele a gente não permite que a faxineira da igreja ou a moça que faz a limpeza passe ferro, por exemplo, na mesa do altar. Ou mesa boa para passar ferro é tão grande, não. Ou mesa boa para a gente assinar os papéis, de jeito nenhum. O altar é sagrado. Por isso que na missa a gente faz reverência o tempo todo para o altar, quando passa para um lado ou passa para o outro. Não é mais para o sacrário não, durante a missa não é nem o sacrário, nem a cruz, é o altar. O altar ganha a excelência do centro das nossas atenções. Por isso uma toalha branca, a beleza com que a gente adorna o altar, flores ao redor, é o significado da beleza que o altar tem. E é isso justamente que nós queremos chamar a atenção. Por isso que o padre beija o altar e faz as devidas reverências, incensa o altar, porque o altar é a presença de Cristo, ok? Então, feito esse beijo ao altar, primeiramente, veja, antes de saudar o povo, ele saúda o próprio altar, ele beija o altar. Feita essa reverência, ele saúda a assembleia com o sinal da cruz. Em nome da Trindade nós nos reunimos, é em nome justamente desse mistério profundo de Deus que nós estamos reunidos. E ele saúda a assembleia não com um bom dia, não com uma boa tarde ou uma boa noite, mas ele saúda com aquelas saudações que Paulo dirigia aos cristãos nos primeiros tempos da igreja. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Então nós agradecemos a Deus que tornou possível esse nosso encontro. É por graça de Deus que nós estamos ali. Ainda que a gente tenha aquela consciência de ter feito um esforço para estar ali, mas saibam, nós somos um povo convocado, nós somos chamados.
Me chamastes para caminhar na vida contigo. Por isso eu respondo sim, eu estou aqui. Eu vim porque Deus me chamou. Às vezes a gente tem 1000 razões para dizer porque está ali, mas é Deus que chama. Por isso que nós bendizemos a Deus que nos reúne. Porque no fundo, por trás de tudo isso está Deus que nos chama. Então, esse Deus que nos chama é o Deus com o qual nos comprometemos numa caminhada contínua, de viver na sua presença. E às vezes a gente nem sempre consegue viver nessa presença de Deus. Daí a consciência de filhos e filhas que nós tomamos na casa do Pai, de que nós precisamos muitas vezes reconhecer como a nossa vida cristã precisa desse perdão de Deus. É um perdão comunitário. Nós confessamos, nós pedimos a Deus que nos perdoe enquanto comunidade. Apesar que alguns ritos falam do eu, mas o perdão é comunitário, porque depois a gente vai acrescentar: Senhor, tende piedade de nós, não de mim, mas de nós povo de Deus. Mas veja bem, não quer ser um mero rito, ele quer ser uma tentativa de nos colocar na presença de Deus, de reconhecermos-nos como filhos. E nós sabemos que isso aqui não é um sacramento. Então não significa que eu participando da missa, meus pecados estão perdoados, meus pecados mais graves. Não estão. Ainda que o padre levante a mão e diga: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe. Não tem nada a ver. Ele pode levantar a mão se ele quiser, mas apesar que a missa não vê nenhum gesto do sacerdote desse tipo, alguns padres levantam a mão como se estivesse perdoando o povo. Não, isso não existe. Nossos pecados graves não são perdoados na missa, mas apenas as nossas faltas veniais, nossos pecados leves, que não é perdoado no ato penitencial em si, mas é fruto de toda a missa participada e vivida. Quem participa da missa toda tem o perdão das suas faltas veniais, aquelas faltas leves do dia a dia que a gente toma consciência que de vez em quando a gente comete. Então, como de vez em quando, não, sempre a gente comete. Então, a gente toma consciência e pede perdão a Deus. Então, a missa, ela perdoa os pecados veniais. Os pecados mais graves têm que passar obrigatoriamente pelo sacramento da penitência. Eu posso fazer 1001 contrições durante a missa, mas isso não resolve. Vou assistir a missa toda de joelhos, isso não resolve. O que resolve é a consciência que eu tenho que procurar o sacerdote e pedir perdão das minhas faltas, ok? Bom, feito o ato penitencial, o sacerdote pede perdão a Deus em nome de todos. Veja que ele se inclui. Perdoe os nossos pecados, o dele e o da Assembleia, Ele não está pedindo perdão do pecado da Assembleia, mas do dele também. Então o sacerdote se inclui nesse pedido de perdão. O ato penitencial pode ser cantado, pode ser rezado, são vários os esquemas que tem para viver o ato penitencial dentro das nossas comunidades. O essencial é que a gente no final sempre diga: Senhor, tende piedade de nós. Terminado o ato penitencial, a celebração prossegue com um antigo hino de louvor que nós chamamos de glória, que lembra principalmente o mistério da encarnação. Deus Todo-Poderoso, que criou o mundo e a terra, um dia nos enviou seu Filho amado, e a Ele então nós reconhecemos toda a grandeza que o Senhor tem diante. Ele não é um hino trinitário. Quantas vezes a gente ouve por aí, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Não, ele é um hino que busca reconhecer a Deus como Pai Criador e a redenção realizada por Jesus. O Espírito Santo é apenas mencionado no finalzinho do Glória. Ele não é, digamos assim, um dos protagonistas aí do Glória. Aqui é o Pai e o Filho. O Espírito Santo entra no finalzinho do Glória, apenas para arrematar essa dimensão do mistério trinitário. Mas o hino de louvor, ele deve ser cantado ou rezado de acordo com a letra que está prevista no missal ou aprovado pela CNBB. E temos muitos glorinhas por aí, temos muitas inversões de glórias, mas o glória na realidade deve ser aquele que está na letra do missal, aquele que a gente recita no domingo de vez em quando, no jornal, quando não vem cantado. Então a gente recita o glória juntos ou dividindo em 2 grupos, como algumas comunidades fazem.
O importante é que a gente obedeça o sentido que está lá no glória. Não fique só falando glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que não diz tudo. Não diz tudo aquilo que o hino quer dizer. A beleza que está cantando ali naquele momento. Então, esse momento de louvor e de agradecimento de Deus. Algumas pessoas dizem, puxa vida, o povo está dando glória porque Deus perdoou os nossos pecados. Nananina, não. Nós damos glória porque Deus é digno de glória. A sua misericórdia é apenas um adendo daquilo que Ele é na sua grandeza. Se Ele nos perdoou ou não, o importante é que a gente reconheça que deve louvá-lo. Isso não fica aqui, porque às vezes, agora que Deus nos perdoou, vamos louvá-lo, Senhor. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muitas comunidades, às vezes o próprio padre diz, agora louvemos ao Senhor que nos perdoou os pecados. Não. Não é bem assim. E primeiro porque o perdão dos pecados é fruto da missa toda. A missa não acabou ainda, então não está nada resolvido. Então, veja bem, não misture uma coisa com a outra. Louvar ao Senhor é nossa obrigação. E o canto do glória expressa o nosso carinho pelo reconhecimento. Agora veja bem, o glória só é cantado no tempo comum, né? E durante a Páscoa. Na Quaresma e no Advento, nós omitimos esse canto de louvor, certo? Está aí que omitir, a própria lógica vai dizer, se durante o Advento e durante a Quaresma a gente omite o hino de louvor, é sinal de que ele não tem nada a ver com o ato penitencial, porque o ato penitencial permanece nesses outros tempos. Então é outra coisa, é outra realidade. Bom, terminamos esse momento de saudação. Assim, é tanta coisa que passa o quê? 10 minutos, às vezes nem chega a 10 minutos. No instante o rito inicial ele passa. E aí nós temos uma oração que nós chamamos de oração principal ou oração de coleta. O sacerdote diz, oremos. Então é esse momento em que a gente percebe que ele quer recolher todas as intenções. E nós somos convidados a rezar também. Saibam que na missa não entra tão somente aquelas intenções que foram lidas ou apresentadas pelo sacerdote. Entra a intenção do seu coração. Por isso que se guarda um instante de silêncio, para que você coloque suas intenções, para que você agradeça, você peça, você interceda. Então, quando o sacerdote diz oremos, é um convite justamente que abrange essa consciência de que nós somos um povo que pode interceder e pedir e rezar e agradecer. Então nós tomamos consciência disso. E aí então termina esses ritos iniciais, onde nós estivemos de pé, nesse momento de preparação para esse grande instante de alimentarmos-nos da mesa da palavra. Somos convidados a sentar e guardar um instante de silêncio, preparando. Eu queria perguntar uma coisinha antes que o senhor fuja da Bíblia. Essa oração de coleta, Sim. é nesse momento que o padre lê as intenções da missa ou não? Sim. Alguns liturgistas concordam que o sacerdote, depois do silêncio e depois do povo ter colocado suas intenções, ele apresenta as intenções que foram, digamos, coletadas junto com aquelas que foram colocadas especialmente para aquela celebração. É o momento de coleta. Mas essas intenções, em algumas celebrações, são apresentadas antes. Às vezes é o comentarista que apresenta as intenções. Alguns questionam por que essas intenções elas são apresentadas antes, elas parecem que estão fora da missa. Porque a missa começa com o sinal da cruz. E quando você apresenta as intenções antes, elas ficam fora da missa. Alguns questionam. Apesar que muitos padres fazem isso para ganhar tempo. Ou às vezes ou aquelas paróquias que têm aquelas listas intermináveis de falecidos, de intenções do sétimo dia, ou coisas do gênero. Então às vezes o padre acaba botando antes, porque justamente para não cansar a assembleia que em pé está ouvindo todas aquelas intenções. É um problema a se resolver, uma situação particular que nós enfrentamos na nossa cultura. Porque em alguns lugares as intenções são bastante restritas. Bom, então termina esse chamado rito iniciais. Nós sentados nos preparamos para ouvir a palavra do Senhor. Como eu sempre digo, sentar-se é uma posição de acolhimento. Sentamos-nos para descansar,
mas também para prestar atenção ao outro que vai nos falar, né? Alguém que chega na nossa casa, fulano, entre, sente, diga, o que foi que houve? Então é isso que o Senhor quer fazer conosco. Sentemo-nos para escutar o que Ele nos vai falar. E aí, nós temos no domingo um esquema baseado em 3 textos. Primeira leitura, comumente retirada do Antigo Testamento. No tempo da Páscoa é do Novo, mas comumente é do Antigo Testamento, que está em profunda relação com o Evangelho, que o sacerdote ajuda na homilia a gente a perceber essa relação entre a leitura do Antigo Testamento e do Novo. Mas é claro que a tentativa aqui da liturgia é mostrar que existe uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso ela escolhe um texto do Antigo relacionado com o Novo, para mostrar que tudo isso se realiza na pessoa de Jesus. Como a gente viu domingo, por exemplo, a gente escutou o profeta Jeremias, coitado, não descredenciado e jogado numa cisterna. Jesus também não foi muito bem aceito pelos seus. Ele parar na cruz foi consequência justamente da sua missão também. Então Jeremias é um protótipo, uma prefiguração de Jesus. Assim como Jeremias sofreu, Jesus também sofreu. Então a mesma rejeição do povo. E aí então nós temos, depois dessa leitura, para poder fazer um momento de oração da comunidade, nós temos o Salmo Responsorial. O Salmo Responsorial quer ser uma espécie de texto que reza em consonância com aquilo que foi proclamado. O Salmo é palavra de Deus? É, porque está na Bíblia. Deve ser cantado ou rezado, de preferência cantado, porque na origem da palavra saltério está justamente o instrumento que era tocado, que acompanhava os salmos. Todos os salmos, na realidade, são composições poéticas que deveriam ser cantadas. Não podendo cantar, se reza. Daí o cuidado que a gente deve ter sempre na escolha dos leitores e daqueles que vão servir ao povo de Deus esta mesa, porque o alimento precisa ser bem dado, oferecido de maneira que possam entender aquilo que estão recebendo. Cuidado sempre com os leitores, com o modo como nós apresentamos. Daí a preocupação que a liturgia tem hoje com a dignidade do leitor, uma roupa própria, para evitar que outras coisas chamem a atenção e tire aquela atenção que é devida à palavra. Então todos esses cuidados que a liturgia tem hoje em dia com relação à própria vestimenta, para também designar o ministério que essa pessoa tem dentro da comunidade. Então, terminado o Salmo Responsorial, nós temos a segunda leitura sempre retirada do Novo Testamento. Cartas de Paulo, dos outros apóstolos, do Apocalipse. Então, sempre algum texto que não seja do Evangelho é colocado como segunda leitura, que é sempre um texto diferente, nem sempre está ligado com as outras leituras. Às vezes é um conselho, às vezes é uma reflexão sobre o batismo, sobre a nossa vida cristã. É um texto mais, digamos assim, voltado para a formação da vida comunitária do cristão. E aí então chegamos ao clímax de toda a celebração, que é justa da liturgia da palavra, que é o Evangelho. A comunidade se levanta para aclamar essa palavra com o aleluia, tradicionalmente, com exceção da quaresma, para reconhecer a alegria daquele que nos fala. E aí então o versículo tirado do Evangelho ilumina aquilo que vai ser proclamado. E aí o sacerdote, que é presença de Cristo, ele vai proclamar a palavra, senão o diácono o fará. Ele vai até a mesa da palavra, do mesmo lugar onde os leitores proclamaram as leituras, e dali ele proclama o Santo Evangelho. De pé a comunidade acolhe a palavra e responde justamente dando graças a Deus por esta palavra que nos foi dirigida. E aí então a comunidade, depois de ter ouvido de ser banqueteado com toda essa palavra, vai sentar-se para ouvir o que o sacerdote tem a nos dizer na homilia, na pregação, na reflexão. A palavra homilia vem de conversa familiar. Então, a obrigação do sacerdote é tornar acessível a compreensão da palavra. Então, ter um diálogo com os seus paroquianos, falar para eles ou traduzir numa linguagem mais simples e acessível aquilo que Deus está querendo nos comunicar. É óbvio que a palavra de Deus tem uma riqueza enorme e nem tudo a gente consegue explorar numa única celebração. Ele vai escolher alguns pontos dessas leituras para ajudar a nossa vida
a nossa comunidade, a comunidade naquele dia. A homilia, ela deve ter no máximo de 10 a 15 minutos, não deve extrapolar esse tempo, que é o tempo que a gente consegue prestar atenção. Mais que isso, a gente começa a cochilar, a bocejar e perde um pouco o fio da meada, né? Informação demais acaba gerando certa confusão. Porque em algumas missas. Obrigado. Pode falar. Porque em algumas missas incensa no altar. Acho que você chegou depois que eu tinha falado. O incenso é reconhecimento da presença de Cristo. Então nós incensamos o altar porque o altar é presença de Cristo. Incensamos o crucifixo porque o crucifixo é presença de Cristo. Incensamos o evangelho porque o evangelho é presença de Cristo. Incensamos o sacerdote porque o sacerdote é presença de Cristo. Incensamos o povo porque o povo é presença de Cristo. E a Eucaristia presença por excelência. Então todos esses elementos que são incensados na missa são elementos de presença. A presença, reconhecemos Cristo nessas presenças. Por isso que o incenso é uma honra àqueles que estão sendo incensados ou aos objetos. Mas ao mesmo tempo o incenso é símbolo da nossa prece e nosso louvor que constantemente sobe a Deus, que nem a fumaça. Ok? Então nesse sentido, nós estávamos na homilia. Terminada a reflexão do sacerdote, que deve ter uma certa duração, para não perder-se também, nós temos logo depois a profissão de fé. A cada domingo nós renovamos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai. Quer dizer, uma vez que a palavra foi proclamada, a homilia foi feita, nós levantamos-nos como comunidade para dizer que nós acreditamos. Sim, continuamos acreditando nesse Deus, acreditamos em Cristo, acreditamos na sua presença entre nós através da Virgem Maria, na igreja, nessa presença do Espírito. Então nós renovamos a nossa fé. A gente tem que fazer isso todo domingo. Como diz, só é duradouro aquilo que se renova todo dia, assim na missa também é preciso professar de novo o credo, dizer de novo, sim, eu creio, né? Então o credo ele pode ser cantado, também existem algumas melodias, mas de preferência que siga a letra do credo, né? Lembra-se quanto tempo a gente cantou, né? Creio, Deus é amor, é consolador, é confiança, eu creio em Deus. Não basta dizer só eu creio para poder considerar que seja o credo. Às vezes o canto tem eu creio, mas não tem os elementos que o credo tem. Omite muitas coisas que deveria não ser omitidas. Por isso que a igreja diz, cuidado com esses cantos, preste atenção ao que você está dizendo, se tem realmente aquilo que está escrito no credo, né? Então, a profissão de fé. Logo depois vem a oração universal. Ao Deus que nos falou, fala a Assembleia agora. Então ali do ambão ou de um outro lugar, o povo dirige as suas preces a Deus. Queremos apresentar nossas intenções depois da palavra que nós ouvimos. Deus nos falou, nós falamos a Ele, né? Então aí, tu que nos falaste que foste perseguido, dá fidelidade a todos os nossos profetas, missionários, àqueles que estão no dia a dia. Dá ao nosso povo resistência nas tentações, no desânimo, na falta de fé. Então a gente pede pelos doentes, pede pela comunidade, pede pelo Papa principalmente. Tem um esquema que a gente obedece no domingo, sempre pedindo pela igreja, pelo pontífice, pelos bispos. Depois vai descendo, pedindo pela comunidade, pedindo pelos poderes públicos, pedindo pelos enfermos, ou alguma intenção específica daquela comunidade, como o Dia dos Pais, nesse domingo. Então, depende muito do que esteja acontecendo naquele momento, para a gente incluir como intenção da celebração. O padre pode, tanto como a comunidade, acrescentar outras intenções a essa oração universal. Ela é universal porque é por todos e para todos. Então, nesse sentido, ela tem uma abertura. A gente não pede só por fulano, a gente pede por todas as pessoas que estejam incluídas, talvez na mesma situação que fulano. A gente inclui fulano, mas sempre tendo em vista as outras pessoas também. Então, terminado esse momento em que ficamos de pé para professar a fé e a oração universal, somos chamados de novo a sentar para um momento contemplativo, que começa com uma espécie de contemplação. Nós sentamos-nos para acompanhar a procissão que vai trazer a preparação, que vai trazer o pão e o vinho
para a preparação das ofertas. Então, nesse momento, deslocamos o nosso olhar da mesa da palavra para a mesa da Eucaristia, o altar. Então, nosso olhar se desloca para essa mesa principal. Dali, o sacerdote, então, vai receber da comunidade esses elementos que simbolizam tudo aquilo que a nossa vida foi. O pão, para se tornar pão, ele foi primeiro plantado, foi semeado, depois ele foi cultivado, depois ele foi colhido, foi transformado, até se transformar em pão. Então o homem oferece a Deus o fruto do seu trabalho, simbolizado no pão e no vinho, que é trazido até o altar como símbolo também da nossa vida, da nossa luta, e que muitas comunidades às vezes trazem outros elementos que colocam e inserem nesse ofertório. E aí nós temos essa procissão que se dirige ao altar, acompanhado pelo canto. O sacerdote, preparando o altar, colocando o corporal, vai apresentando cada um desses elementos. O pão, apresenta o vinho, depois ele apresenta a própria comunidade que oferece esses dons, e ele mesmo que vai rezar sobre esses dons, pede a Deus que purifique as suas faltas. Ele lava as suas mãos. Lavar as mãos do sacerdote naquele momento não é um ato de higiene, é um ato de purificação. Perdoai, Senhor, as minhas faltas, né? Porque justamente ele vai apresentar o sacrifício em seu nome e em nome do povo. Então ele pede a Deus que o purifique. E aí então ele lava as mãos, encerrando esse pequeno rito, e o sacerdote então nos convida à oração. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, antigamente se dizia, o meu e o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai, o Todo-Poderoso. A comunidade então responde: receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Perceberam? Quer dizer, pelas mãos do Padre, que Deus receba por tuas mãos, a gente confia a Ele, você vai apresentar a Deus esse nosso sacrifício, que é para o louvor dEle, para o louvor nosso e de toda a igreja. Nós rezamos sempre em comunhão. Por isso que eu digo que esse nós aqui é muito presente. É uma comunhão profunda. Não rezamos só por nós, por toda a igreja, né? E aí então o sacerdote profere uma oração sobre as oferendas. A comunidade terminou a sua coleta, né? O dinheiro que às vezes substitui o que antigamente, no começo da igreja primitiva, eram coisas. Por exemplo, o povo levava, quem plantava abóbora levava uma abóbora, quem criava galinha levava uma galinha. Então cada um dava aquilo que tinha, que possuía. Depois, com o tempo e com a modernidade, o dinheiro foi se transformando então na substituição das coisas, e o povo então começou a oferecer alguma coisa do fruto do seu trabalho, daquilo que foi vendido, como substituição àqueles elementos naturais que antigamente eram apresentados à igreja. E aí então o dinheiro substitui, colocado em cestas, naqueles coadores de café, né, que o pessoal passa, coador de pó, vai passando e cada um vai colocando a sua oferta, porque justamente para a sustentação da própria comunidade, por aquela cestinha que é colocado aos pés do altar. Bom, aí então, terminado esse momento, o sacerdote nos convida para o grande louvor que nós chamamos de oração eucarística. Esse grande louvor, que é a oração eucarística, a palavra Eucaristia, como eu disse a vocês, quer dizer ação de graças, é o grande momento do louvor, transformado num pequeno esquema de oração que vem desde o século III da nossa igreja, que constitui em quê? Constitui num prefácio, uma preparação para o louvor a Deus. É justo, é digno que a gente reconheça quem és tu, Senhor. Por isso nós estamos aqui reunidos e nos unimos aos anjos e aos santos para dizer e cantar, e aí nós cantamos o santo, um pequeno hino de louvor, um outro glória, dentro da própria oração eucarística. Nós louvamos de novo a Deus, cantando a Ele, dizendo a Ele: santo, 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 somente Deus é santo, e reconhecemos a sua grandeza e louvamos a Ele. Um canto breve, não pode ser muito longo, e como diz, deve sempre se basear na letra do missal, deve evitar muitas invencionices que muitas vezes os santos trazem, né? Alguns santos são meio, digamos assim, trabalhados demais. Então a gente deve manter-se na simplicidade da própria letra do santo. E aí então o sacerdote, depois desse prefácio de cantar o santo, ele invoca o Espírito Santo sobre as oferendas. É chamada de epíclese.
é uma palavra grega que significa invocar. Invocar sobre aquelas oferendas o Espírito Santo. Então, epíclese é a invocação do Espírito Santo sobre os dons. Porque o sacerdote que teve suas mãos ungidas, epíclese, ou invocação do Espírito. Então, a epíclese rezada pelo sacerdote lembra que quem vai transformar este pão e este vinho em corpo e sangue de Jesus é o próprio Espírito do Senhor, que é novamente invocado sobre as oferendas. Então, depois que ele invoca o Espírito Santo, que é aquele momento em que a gurizada toca o sino, né? E que todo mundo se ajoelha, que é um condicionamento, a gente sabe, em grande parte, porque se vocês notarem, tem gente que às vezes estão tão condicionado com o sino, que o sino não toca, ele não se ajoelha. Ele só vai se ajoelhar quando o padre diz, tomou o pão, deu consagração. Às vezes está tão condicionado com o sino que é complicado. Quer dizer, a gente não presta tanta atenção às palavras, a gente presta atenção ao sino. É um condicionamento, né? Às vezes a gente precisa desses condicionamentos. Oi? Qual é a intensidade ou não para ajoelhar nesse momento? A intensidade? A importância ou não? O ajoelhar-se ou ficar de pé, que é o normal nesse momento, é a opção. Ficar de joelhos ou de pé, o fiel pode escolher durante a consagração. Mas se há uma convenção local de se ajoelhar, para fazer unidade aos meus irmãos, eu também me ajoelho. Até mesmo porque se eu fico de pé, eu atrapalho quem está atrás de mim, querendo observar o que está acontecendo no altar. Ficar de pé ou ajoelhar-se é um momento de adoração, de recolhimento. O ajoelhar-se para muita gente é melhor, porque à medida que a gente se ajoelha, a gente se recolhe melhor. A gente foca mais aquilo que a gente está querendo. E ficar de pé é uma posição também de respeito, de reconhecimento, mas ela tem um outro sentido, ela é mais do louvor. E às vezes as pessoas se ajoelham por uma questão de adoração, porque eles sabem que naquele momento o Senhor vai fazer-se presente naquelas espécies, mas não é obrigatório. A igreja reconhece que o fiel pode permanecer tanto de joelho como de pé durante a oração eucarística, durante a consagração também, ok? Isso. É uma questão, então, na medida do possível, a igreja deve manter a sua unidade. Se todos se ajoelham, você deve se ajoelhar. Se todos ficam de pé, fique de pé também. Porque senão você vai perder a visão de qualquer jeito se alguém fica de pé. Se a maioria da comunidade está em pé. Aqui quer se ajoelhar, já não tem. Na realidade, por exemplo, na nossa prática, aqui na nossa região, o normal é ficar de joelhos durante a consagração, não durante toda a oração eucarística, apesar que é permitido ao fiel ficar de joelhos durante toda a oração eucarística, se ele quiser, até o Pai Nosso, mas não é obrigatório. Mas assim, há alguns consensos. Na nossa região, ficar de joelhos durante a consagração é um consenso. A maioria fica, um ou outro que fica de pé, porque não pode ajoelhar-se, ou porque talvez tenha o hábito de permanecer de pé. Mas não tem aqui. A questão é você centralizar-se no mistério que está sendo celebrado. E aí vem então a narrativa da ceia. Fazer isto em memória de mim. Nós recordamos aquilo que Jesus recomendou na última ceia aos seus apóstolos como um elemento fundamental da sua presença entre eles. Então, a Eucaristia se torna memorial, mas não uma memória de algo no passado, mas um memorial de algo que se atualiza. Ou seja, o mesmo Cristo que se deu aos apóstolos na última ceia é o mesmo que se dá também a nós naquele momento. Então nós celebramos esta presença de Cristo através das palavras da narrativa da última ceia, fazendo memória daquilo que Cristo nos deixou como sinal da sua presença entre nós. Depois disso, proclamado que este é o mistério da fé, que nós rezamos juntos, está uma complementação desse louvor a Deus, que reside no seguinte: primeiro, numa anamnese. O que significa anamnese? Anamnese é outra palavra grega, que vem de memória, né? A amnésia é o esquecimento. Então, anamnese é memória, memorial, recordar. O que é que nós recordamos?
Recordamos que esse Cristo que está agora presente entre nós, ele sofreu a paixão, ele morreu na cruz e ressuscitou. Então nós fazemos memória daqueles momentos principais da vida de Cristo. E o que é que nós fazemos com essa memória? Nós oferecemos de novo a Deus tudo aquilo que o Filho dele realizou. Aí fazemos a oblação, um oferecimento. Então, ó Pai, oferecemos de novo o mesmo sacrifício que tu nos deste, ou seja, que veio por Jesus, nós oferecemos de volta ao Pai. Neste pão e neste vinho, queremos oferecer de novo o vosso Filho amado, que se deu também por nós. Eu estou falando em palavras simples, mas cada oração eucarística tem o seu modo de expressar essa oferenda. Cabe a gente, por curiosidade, dar uma checada em cada uma delas, nesse oferecimento, nesta oblação que está sendo rezada. E aí também, nós fazemos dentro da oração eucarística uma série de intercessões. Por quem? Pela igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, por nós, povo de Deus. Pedimos por aqueles que já partiram desta vida, lembramos os nossos falecidos. Então existe uma gama de intercessões colocadas aí dentro da oração eucarística, além daquelas que nós já apresentamos na oração universal. Aparecem algumas intercessões específicas pela nossa igreja, que temos que rezar sempre, particularmente pelo Papa, no seu ministério. Depois de todos esses pedidos, nós concluímos o nosso louvor a Deus através da doxologia final. A palavra doxa quer dizer glória, também é outra palavra grega. Alguns dizem que quer dizer final, mas outros traduzem por glória. A doxologia quer dizer o glória final, elevado a Deus naquele momento em que o sacerdote diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Por isso que esse amém deveria ser cantado, porque às vezes é um amém tão xoxo, né? Às vezes a gente nem se dá conta que o padre está fazendo a doxologia, o nosso amém quase não sai. Por isso que algumas comunidades insistem em cantar esse amém, para dar um pouco mais de ênfase à nossa resposta, porque esse é o grande momento, é o grande ofertório da missa. Tudo está sendo oferecido a Deus, tudo que a gente rezou, cantou, fez, está tudo sendo oferecido a Deus por Cristo, que é o nosso grande e único intercessor. Ok? Então, a oração eucarística termina. Poderíamos já ter, por exemplo, a comunhão eucarística propriamente dita, mas o que é que nós vamos ter ainda? Um momento de preparação imediata para a Eucaristia. E como é que nós nos preparamos para a comunhão imediata? Rezando um Pai Nosso, realizando o rito da paz, que é justamente o reconhecimento de que nós somos irmãos, e nos saudamos dentro desse reconhecimento. Saudai-vos em Cristo Jesus. É um rito simples, que a igreja hoje em dia insiste, para que seja mais contido, não tão meio assim barulhento, como nossas comunidades têm o hábito de fazer. E aí então depende de cada sacerdote como ele vai conduzir esse momento. E aí então esse rito vai, depois do rito da paz, de nos cumprimentarmos, nós temos a fração do pão, onde o sacerdote parte a hóstia maior, colocando um pedacinho dentro do cálice, para significar essa união do corpo e do sangue, o Cristo total, se bem que Cristo está todo, tanto no sangue como no pão, no corpo como no vinho. Então ele está todo presente ali, mas o sacerdote coloca um pedacinho da hóstia dentro do cálice para significar esta união do corpo pleno, corpo e sangue. E aí o sacerdote coloca enquanto nós rezamos o Cordeiro de Deus, cantado ou rezado, que é justamente um pequeno ato penitencial que se faz nesse momento. Por isso que um Cordeiro de Deus muito animado, tipo asa branca, não cai bem, porque é um ato penitencial. Um ato penitencial requer uma melodia mais contrita, mais calma, mais leve, não muito, né? Não é um axé music. Diga. Voltando para a paz, às vezes, quando o padre está celebrando a missa, eu dou graças a Deus quando ele não reza a paz, porque eu me sinto mal, sabe por quê? Quando ele não reza? Quando ele não deixa... Não manda cumprimentar-se, porque ele tem a obrigação de rezar, ele não pode omitir não. Aí porque
Às vezes, por isso a igreja recomenda, para que não haja esse diferencial, às vezes, que é normal, é afetivo, que a gente tem para com algumas pessoas. A igreja pede apenas que a gente saúde o que está à sua direita e à sua esquerda. Pronto, é bastante. Esse, por sua vez, vai saudar o que está do outro lado, do outro lado, do outro lado, e essa corrente de paz vai se espalhando. Então, o objetivo é esse, fazer que essa corrente de paz se espalhe, né? Isso, por igual. Não, mas às vezes quem é que está do seu lado? É seu filho. Aí você é mais afetivo com ele, não com aquele estranho. Você não vai abraçar qualquer um. E se deixar o abraço da paz, eu sei que naquele momento é a paz. Isso. Que é o Pai Nosso. Né? Agora, se deixar no final, como eu já vi também, tem problema? Não tem problema. A oração da paz deve ser sempre rezada lá no seu lugar. O gesto de saudar ou de cumprimentar pode ser transferido para outro lugar, para o final da missa, para depois da homilia. Vamos supor que o padre estava falando sobre perdão. Aí ele diz: olha, antes da gente continuar a nossa missa, vamos fazer um gesto agora de perdão, vamos dar um abraço no irmão que está do nosso lado. Ele pode fazer isso. O ato penitencial, no ato penitencial da missa, ele pode dizer: gente, vamos quebrar o gelo agora, vamos nos cumprimentar primeiro antes da gente continuar a nossa missa. Ele pode sugerir isso também, mas a oração da paz vai permanecer lá, naquele local onde está, porque o sacerdote não pode modificar, por simples vontade dele, nenhuma das partes da missa. A missa deve ser rezada justamente como ela está. Ele não pode alterar. Pode você até acha que desconcentra. Eu mesmo desconcentro. O abraço da paz. Dentro, Às vezes quebra um pouco o clima da missa, porque a gente está numa preparação já imediata para a comunhão. A gente parece que quebra um pouco o esquema aqui. Bom, oi. Ele se ajoelha justamente em sinal de adoração. Ele faz uma última reverência ao Cristo que está ali presente. Como ele uniu as duas realidades, o corpo e o sangue, ele faz uma adoração de reconhecimento dessa presença total também. Outro momento de adoração. Ele tem durante a consagração, a narrativa, e tem também na hora do cordeiro, porque ele faz um gesto expressivo dessa presença de Cristo, mais concreto. E aí então nós temos, depois da fração do pão, o povo de Deus caminha em procissão para comungar, acompanhado por um canto. Depois desse canto de comunhão, terminada a procissão, terminada a comunhão, o canto termina, guardamos um instante de silêncio, que é importante, para depois fazer um canto de pós-comunhão. Se for necessário, pode ser também somente um momento de silêncio, não é obrigatório ter canto depois da comunhão, ok? Isso vai depender de cada comunidade. Aí a dinâmica, digamos assim, de alguns elementos anexos à celebração vai depender de cada comunidade. O sacerdote, então, depois desse tempo de silêncio, depois que ele recolheu todos os objetos do altar, retomou tudo ao seu lugar, ajudados pelos ministros ou pelos coroinhas, ele vai então proclamar a oração depois da comunhão, que é um reconhecimento de que aquele que nos reuniu, nos alimentou, então que ele agora transforme tudo isso em vida em nós, para que nós sejamos realmente capazes de testemunhar ao mundo aquilo que nós acabamos de receber, que é o Cristo vivo e total no pão e na palavra que nós recebemos. Segue-se alguns avisos que sejam necessários. Logo depois dos avisos, o sacerdote estende a mão sobre os fiéis para a bênção final e a despedida que comumente se faz na celebração. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus. E assim agradecemos a Deus por mais uma vez poder ter estado ali e participado desse momento. Eu falei assim, trouxe alguns elementos para a gente recobrar, mas assim, ainda em linhas gerais, cada elemento desse aqui ainda carece de um aprofundamento maior, de você voltar sobre cada um desses elementos para entender toda a sua estrutura. Mas isso dá uma ideia para a gente, para perceber a própria riqueza da nossa oração comunitária. Por isso que a missa é a oração cristã por excelência para o cristão. Nós temos outras orações, outros momentos de oração comunitária, mas a missa é o momento por excelência de oração da vida cristã.
porque ela é uma expressão comunitária, ela é uma presença do Senhor, pela sua palavra, pelo seu corpo, mas principalmente e também pela presença do irmão que comigo reza naquele momento. Rezamos todos juntos.